Fala pessoal, tudo bem? Então, nós vamos ver agora elementos dos atos administrativos. Vou começar a postar aqui alguns vídeos dando dicas de direito administrativo. Vamos começar então com os elementos dos atos administrativos. Quais são os elementos dos atos administrativos? Terra, fogo, água, coração. Não, nada disso. Vamos lá então. Os elementos dos atos administrativos são requisitos que o ato tem que ter para que ele exista, certo? Então, os elementos dos atos administrativos são finalidade, competência, objeto, motivo, forma. Esses, então, são os elementos dos atos administrativos. Tem um mnemônico aqui, olha só, a gente pode lembrar. Ficou o mofo. Depois de você estudar bastante aí direito administrativo, sentado o dia inteiro na sua cadeira, ficou o mofo na sua cadeira. Enfim, algumas pessoas gostam de memorizar de uma outra forma. Algumas pessoas gostam de memorizar assim. Cofifomob é a mesma coisa. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Eu não gosto muito do Cofifomob. Parece que você tá falando e tem um monte de comida na sua boca. Cofifomob, Cofifomob. Não é isso que nós queremos, certo? Vamos voltar então para os elementos dos atos administrativos. Bom, vamos lá. O primeiro elemento é a finalidade. Você pode mudar para uma palavra mais agradável para você. A finalidade é o objetivo. O que eu quero com esse ato administrativo, certo? Eu quero aquela aposentadoria, eu quero aquela demissão, eu quero aquela desapropriação. Todo ato administrativo, ele tem a sua finalidade. Alguns autores ainda separam a finalidade imediata da finalidade mediata. A finalidade imediata é instantaneamente o que eu quero com aquele ato. Aquela aposentadoria, aquela desapropriação, aquela demissão, aquela nomeação. E a finalidade imediata é igual em todos os atos administrativos, porque o direito administrativo existe porque eu quero satisfazer o interesse público. Então assim fica mais fácil de você memorizar. Finalidade é o objetivo. Beleza? Muito bem. Competência. Competência é a lei que define. A competência é definida por lei. É como se ela criasse um círculo e dissesse pro agente, ó, você pode agir dentro desses limites. A competência é quem vai dizer quem é que pode emanar aquele ato administrativo. Para ficar mais fácil, basta você pensar o seguinte, a competência responde à pergunta quem pode. Por questões de organização, não é todo mundo que pode fazer tudo, não é mesmo? Cada um tem a sua função pré-definida, assim como no jogo de futebol, né? Tirando a pelada, que todo mundo faz tudo e ninguém faz nada. Aliás, falando de futebol, que saudade, não é mesmo? Muito bem. O objeto, nós podemos trocar por outra palavra mais agradável. Por que o direito gosta de usar palavras complicadas? Vamos colocar uma palavra mais agradável. O objeto é o conteúdo do ato. Diz respeito a todo o conteúdo que vai ter, né? Se for uma nomeação, vai ter o nome da pessoa nomeada, vai ter o servidor responsável por nomear, vai ter a data da posse e vai ter todo ali um conteúdo específico que cada ato vai estar previsto em lei. Beleza? Motivo. Motivo é porque tudo que a administração faz, ela tem que dar um motivo. Seria a própria situação fática. Eu preciso aposentar aquela pessoa porque ela está com 75 anos, então eu preciso aposentar porque ela não pode mais ficar na administração. Eu vou desapropriar aquele conjunto de casas para fazer a duplicação de uma faixa de rodovia. Então o motivo é explicar o porquê. Por que eu estou realizando aquele ato administrativo. Alguns autores dizem que motivo e motivação, nesse caso, seriam sinônimos. Mas alguns autores dizem que é diferente. Mas aí, professor, como é que eu faço? Como é que eu faço para saber? A dica é, tem que ver o que a sua banca entende. Motivação é um princípio da administração, né? Todos os atos administrativos, como regra geral, devem ser fundamentados. Motivação é dar um fundamento de fato e um fundamento de direito. Eu vou interditar aquele restaurante porque ele está vendendo produtos vencidos? Esse é o fundamento de fato. E eu posso fazer isso porque eu sou vigilante sanitário com base no decreto municipal XYZ, não sei. Mas motivação é um fundamento de fato e de direito. Alguns autores dizem...
Não é corona, não. É rinite alérgica. Alguns autores dizem, então, que motivação e motivo é a mesma coisa. E alguns dizem que é diferente. Os que dizem que é diferente vão dizer que o motivo está muito mais ligado apenas ao fato. E a motivação também está ligado ao direito. Então você precisa ver na banca que você vai prestar o concurso ou a sua OAB, no caso a FGV, como que eles entendem essa situação, ok? E forma. Eu sempre lembro daquele desenho antigo que tinha 2 gêmeos ativar, não é mesmo? Super gêmeos ativar, forma de não sei o quê. E daí a gêmea mulher sempre se transformava numa coisa massa, tipo uma metralhadora, e o gêmeo homem sempre virava, sei lá, um balde, né? Mas a forma é a maneira de exteriorizar o ato. É a maneira pela qual eu vou exteriorizar esse ato administrativo. Os atos administrativos têm uma maneira específica de serem exteriorizados. Por exemplo, se um fiscal do meio ambiente lavrar um auto de infração porque alguém está descumprindo com as normas ambientais, ele vai bater fotos, vai estar descrito na lei que ele tem que bater fotos, ele vai ter que fazer um relatório da infração cometida, vai ter que colocar o nome da pessoa que cometeu a infração. Estou dando apenas um exemplo, tá? Então, o ato administrativo sempre vai ter uma forma específica de ser exteriorizado. E uma coisa importante que serve como dica: podemos dizer, é ruim falar em porcentagem no direito porque tudo depende, mas podemos dizer que a grande maioria dos atos administrativos, eles precisam ser exteriorizados de forma escrita. Nós temos atos administrativos verbais, com certeza. O policial no trânsito, quando ele conduz o trânsito, você participando de um leilão vai ter lances verbais, não é mesmo? Mas a grande maioria dos atos administrativos, eles são exteriorizados, a forma deles é uma forma escrita, dentre outras coisas. Então, elementos dos atos administrativos, ficou o mofo. Você não pode confundir os elementos dos atos administrativos com os atributos dos atos administrativos. Vamos ver aqui. Elementos é diferente de atributos. Podemos dizer de maneira simples que os elementos são os requisitos para que esse ato exista, enquanto que os atributos são os efeitos que eles causam no mundo, tá? Você já viu comigo que os elementos ficou o mofo. Os atributos é a parte. São os atributos da parte. E quais são os atributos dos atos administrativos, então, professor? Curte, compartilhe e me siga. E na próxima aula eu vou dizer quais são os atributos dos atos administrativos. Espero que você tenha gostado. Você me parece um velho sem dente.